E se as evidências mais fortes de vida fora da Terra já estivessem sobre a mesa? E a gente estivesse só agora começando a entender o que elas de fato significam. Nesta edição, vamos atuar como detetives cósmicos. Temos 3 peças de evidência para analisar. Uma impressão digital química encontrada aqui na nossa vizinhança, em Marte, um sussurro químico vindo de um mundo a anos-luz de distância e um novo suspeito bem promissor que acabamos de identificar. Pois é, e a nossa missão nessa edição é justamente essa, né? É entender se, juntas, essas pistas formam um caso convincente para a vida fora da Terra. Vamos mergulhar nos dados do rover Perseverance em Marte e, claro, nas observações do telescópio espacial James Webb. São descobertas que estão mudando o campo da astrobiologia e nos forçando a encarar uma das perguntas mais antigas de todas. Será que estamos sozinhos? Perfeito. Então vamos começar pela prova A. Nosso vizinho, o planeta vermelho. Recentemente, a NASA fez um anúncio que o administrador da agência, o Sean Duffy, descreveu como o mais perto que já chegamos de descobrir vida em Marte. O que exatamente o rover Perseverance encontrou para gerar tanto alvoroço? Então, o Perseverance coletou uma amostra de rocha que foi apelidada de Sapphire Canyon. Ela veio de uma formação geológica chamada Cheyava Falls, que no passado, olha que interessante, foi a margem de um antigo lago. E o tipo de rocha já é a primeira pista importante. É um margilito. É um tipo de rocha sedimentar que, aqui na Terra, é fantástica para preservar fósseis de vida microbiana. Certo, então o local da investigação já é super promissor. É como encontrar um diário antigo num lugar onde se sabe que algo importante aconteceu. Mas, e o conteúdo? O que estava escrito nesse diário de pedra? Aí que a história fica realmente interessante. A análise dessa rocha revelou a presença de 2 minerais muito específicos: vivianita e greigita. E o ponto crucial é que, no nosso planeta, a formação desses 2 minerais está quase sempre ligada a processos biológicos. Sozinhos, talvez não dissessem tanto, sabe? Mas juntos, e da forma como foram encontrados, aí a coisa muda de figura. Espera, vamos detalhar isso. Não são minerais comuns tipo quartzo ou, sei lá. Qual é a conexão deles com a vida aqui na Terra para a gente conseguir entender o paralelo? Exato. Bom, a vivianita é um fosfato de ferro. A gente encontra ele em sedimentos no fundo de lagos e frequentemente associado à matéria orgânica em decomposição, coisas como ossos, conchas, até em fezes fossilizadas. Já a greigita, que é um sulfeto de ferro, é ainda mais específica. Ela é formada por certas bactérias que a usam como uma espécie de bússola interna, as chamadas bactérias magnetotáticas. Nossa, então não é só ter encontrado os minerais, é a combinação e o padrão que aqui na Terra funciona quase como uma cena de crime microbiana. A gente não vê a bactéria, mas vê as impressões digitais químicas que ela deixou para trás. Precisamente. E o padrão é a chave. A análise mostrou manchas de greigita dentro de anéis de vivianita. Esse arranjo corresponde exatamente a reações químicas que são mediadas por micróbios aqui na Terra. É o que a gente chama de uma potencial bioassinatura. Ok, mas vamos fazer o papel de advogada do diabo por um instante. Se as pistas são tão fortes, por que os cientistas não estão celebrando agora com manchetes no mundo todo? O que um geólogo cético diria que poderia ter criado isso sem a ajuda de nenhum ser vivo? Essa é a essência do método científico, né? A cautela extrema. Como a pesquisadora Karen Rogers, uma das envolvidas no estudo, ressalta, para algo ser considerado uma prova definitiva de vida, é preciso demonstrar que apenas a vida poderia ter criado aquilo. A comunidade científica precisa eliminar todas as outras possibilidades. E, embora as explicações não biológicas, puramente geoquímicas, para esse padrão em Marte sejam consideradas menos prováveis, elas ainda não foram completamente descartadas. É uma pista muito, muito forte, mas o júri ainda está deliberando. Entendido. Então, em Marte, a gente está procurando esses fósseis químicos, os vestígios do que poderia ter existido há bilhões de anos,
Mas e se a gente pudesse detectar sinais de vida que estão acontecendo agora, mesmo que a anos-luz de distância? Isso nos leva para a nossa segunda evidência, certo? Exatamente. Saindo do nosso quintal cósmico, vamos para um exoplaneta chamado K2-18b, a 124 anos-luz de nós. Usando o telescópio espacial James Webb, o JWST, uma equipe da Universidade de Cambridge anunciou ter encontrado evidências de um gás bem peculiar. Um gás na atmosfera desse planeta, o sulfeto de dimetila, ou DMS. DMS? Peraí, esse nome me é familiar. Aqui na Terra, isso não é basicamente o cheiro do mar? Aquele aroma característico que vem do oceano? Se não me engano, é produzido por plâncton. É exatamente por isso que essa descoberta é um alvoroço. Na Terra, até onde a gente sabe, o DMS é produzido exclusivamente por seres vivos. A grande maioria vem do fitoplâncton e os oceanos. Encontrar esse gás num planeta distante é uma das pistas mais fortes para uma biosfera ativa que a gente já teve. Isso é impressionante. Mas como é possível detectar um gás específico, um cheiro, a uma distância tão absurda? Parece coisa de ficção científica. A técnica é genial e um dos grandes triunfos do JWST. Funciona assim, ó. Quando o K2-18b passa na frente da sua estrela, do nosso ponto de vista, a luz da estrela atravessa a fina camada da atmosfera do planeta antes de chegar até o telescópio. O James Webb é tão sensível que consegue analisar essa luz e ver quais cores dela foram absorvidas. Cada gás na atmosfera do planeta absorve a luz de um jeito único, deixando uma espécie de código de barras químico. E o código de barras que eles viram parecia ser o do DMS. Uau! Parece um caso encerrado, então. Temos o gás, ele só é feito por vida aqui, porque ainda não é uma confirmação. O anúncio foi bem cuidadoso. Sim, e por ótimas razões. A evidência, embora forte, é classificada pelos próprios pesquisadores como tentativa. Isso significa que o sinal está no limite da capacidade de detecção do telescópio. Eles precisam de mais observações, talvez mais uns 2 anos, para ter certeza absoluta de que o sinal é real e não um ruído nos dados. E mesmo que confirmem o sinal, ainda existem dúvidas sobre a origem. Exato. Sempre existe a pequena possibilidade de que, num planeta com uma química muito diferente da nossa, K2-18b tem uma atmosfera rica em hidrogênio, por exemplo, pode existir um processo geológico ou químico desconhecido que também produza DMS. A ciência exige um padrão de prova altíssimo antes de fazer uma afirmação tão extraordinária. É um sussurro intrigante do outro lado do cosmos, mas a gente ainda precisa ter certeza do que ele está dizendo. Ok, então temos um caso forense em Marte e um sussurro não confirmado de um mundo distante. Agora parece que as fontes indicam que também identificamos um novo suspeito muito mais promissor e bem mais perto de casa. Vamos para nossa terceira evidência. Sim, vamos falar da superterra GJ251c. É uma descoberta muito recente e empolgante. É um planeta rochoso com quase 4 vezes a massa da Terra e está a menos de 20 anos-luz de nós. Em termos astronômicos, isso é basicamente um vizinho da porta ao lado. O termo zona habitável ou zona cachinhos dourados aparece muito quando se fala desses planetas, né? Mas, sinceramente, já ouvimos falar de tantos candidatos nessa zona, o que torna este planeta GJ251c tão especial a ponto de ser uma peça-chave no nosso caso. É uma ótima pergunta porque o diabo está nos detalhes. O que torna GJ251c tão especial é a combinação de 3 fatores. Primeiro, a proximidade. Segundo, ser um planeta rochoso. E terceiro, e talvez o mais importante, é o tipo de estrela que ele orbita, uma anã vermelha. E por que o tipo de estrela importa tanto? Porque as anãs vermelhas são o tipo mais comum de estrela na nossa galáxia. Elas são muito mais numerosas que estrelas como o nosso Sol. Se descobrirmos que planetas ao redor delas podem, de fato, abrigar vida, os números mudam drasticamente. Encontrar vida em GJ251c não seria só um dado isolado,
entende? Isso redefiniria as estatísticas da vida no universo, sugerindo que pode haver potencialmente bilhões de outros mundos habitáveis por aí. Ele é um alvo que pode validar todo um modelo de busca. Ah, entendi. Então ele não é só mais um candidato, ele é um candidato modelo. E a proximidade dele o torna um alvo perfeito para as ferramentas que estão por vir, é isso? Exatamente. Ele é um candidato ideal para ser observado pela próxima geração de telescópios gigantes que estão sendo construídos na Terra, como os telescópios de 30 metros e também para futuros observatórios espaciais, como o Observatório de Mundos Habitáveis. Esses instrumentos vão representar um salto gigantesco. Com eles, talvez seja possível analisar a atmosfera desses planetas de forma direta, não apenas quando eles passam na frente das estrelas. Seria como passar de ouvir um sussurro para ter uma conversa. Certo, então vamos juntar as peças e apresentar o caso ao júri. Temos a evidência forense dos minerais de Sapphire Canyon em Marte, que sugerem vida microbiana no passado. Temos a dica anônima, o sussurro de DMS em Cade 18b, que aponta para uma biosfera ativa hoje. E temos um novo suspeito promissor e estatisticamente relevante na nossa vizinhança, GJ251c. Juntando tudo, parece que estamos num momento de virada. Sem dúvida. A combinação de novos equipamentos, como o JWST, com novas metodologias de análise, está transformando o campo. Mas, como uma cientista mencionou de forma bem humorosa, a gente ainda não viu uma marmota saindo do chão e dizendo oi para a câmera, né? A palavra-chave continua sendo cautela. A ciência avança construindo um caso, acumulando evidências. Cada descoberta é uma peça de um quebra-cabeça imenso, e o processo é metódico, focado em eliminar todas as outras possibilidades antes de se poder afirmar é vida. O que é mais fascinante e talvez um pouco assustador é que, mesmo que a gente encontre, a vida pode não ser nada como imaginamos. Estamos procurando por coisas que a vida daqui produz. Mas e se a vida em outro lugar tiver uma química totalmente diferente? Nossas ferramentas estão preparadas para reconhecer algo que não se parece em nada com a gente? Essa é a grande questão filosófica que paira sobre toda a astrobiologia. A nossa busca por bioassinaturas é, por necessidade, profundamente geocêntrica. Procuramos metano, oxigênio, DMS, gases ligados à biologia da Terra. A vida no mundo com solvente de metano líquido como o Titã pode ter uma bioquímica que a gente nem sequer reconheceria como viva. É um viés com o qual os cientistas têm que lidar constantemente. Então, no final das contas, as descobertas em Marte e em mundos distantes nos mostram que a ciência está equipada como nunca para explorar uma das questões mais profundas da humanidade. A resposta pode não ser simples nem rápida, mas a busca em si já está revelando maravilhas sobre o universo. Exato. E essa busca nos força a questionar a nossa própria definição de vida. Se encontrarmos um processo químico complexo e autorreplicante em outro planeta que não se encaixa nos nossos moldes biológicos de DNA e células, vamos considerá-lo vida? A procura por vida lá fora é, em última análise, uma jornada para entender melhor os limites e a natureza da vida aqui. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. O podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Um grande abraço e até a próxima!